Por causa da crise, muitas empresas estão substituindo profissionais experientes por estagiários. Não é à toa que o número de vagas para aprendizes cresceu. Tem 6 meses que a rotina da Marília inclui faculdade e estágio. Nós fazemos desde acompanhamento processual até a elaboração de petições mais complexas, petições simples. Aqui ela coloca em prática o que vem aprendendo na universidade. Tem a possibilidade de sair da faculdade, mesmo antes de formado, e já se consolidar no mercado. No último ano, as vagas para estágios e jovem aprendiz aumentaram no país. Foram mais de 203 mil no primeiro semestre de 2018, 13% a mais que no ano passado. As áreas que mais buscam estagiários são as de direito, pedagogia e administração. Acaba sendo mais econômico ter um estagiário acompanhando e fazendo esses trabalhos de menor complexidade e deixar os advogados para trabalhos mais estratégicos. Eles custam muito menos que um funcionário com carteira assinada e acabam sendo bem interessantes para as empresas que contratam. São capazes de desenvolver várias funções mesmo sem estarem formados. Mas é sempre bom lembrar que um estagiário ainda está em fase de preparação. Abrir uma vaga de estágio não pode significar fechar uma de um profissional. No quadro Talentos e Carreiras de hoje, eu tenho o prazer de falar com o gestor em RH, Bruno Santana. Obrigado pela presença, viu, Bruno? Eu que agradeço, Barazal. Ótima tarde, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer nosso. Vamos falar hoje sobre estágio, contratação de estagiários, porque, na verdade, ô Bruno, o estagiário, ele recebe, claro, recebe menos, é apenas uma ajuda de custo. O que é importante ressaltar nessa questão, principalmente, Bruno, se você concorda, é de que os empresários, eles não podem substituir. Quer dizer, eu vou contratar mão de obra mais barata para evitar pagar uma pessoa mais especializada, não, Bruno? Exatamente. O estagiário, tendo ele na empresa, é investir na categoria de base. A crise vai passar, esses estagiários que entraram para auxiliar e a qual eles são supervisionados, eles vão aprender as tarefas de um efetivo que futuramente ele tem a chance de ser efetivado. Isso que deve ser realmente a intenção da empresa. Tentar aproveitar este estagiário no futuro, não? Sim, exatamente. Dar oportunidade, até porque numa entrevista de emprego vai perguntar se ele tem uma experiência. Mas como ter experiência se ele não teve oportunidade? O estágio é onde abre a porta para que as pessoas tenham a chance de ser efetivadas. E a procura cresceu mesmo, Bruno? Cresceu. A procura cresceu justamente por essa oportunidade de apostar nessa categoria de base, a oportunidade que tem de treinar esses jovens talentos que têm se desempenhado muito bem. Você tem notado isso na sua empresa lá? Sim, temos notado esse crescimento, até porque temos encontrado muitos jovens comprometidos para com o mercado de trabalho. E qual a dica para quem está procurando um estágio, está assistindo a gente? Qual a dica para tentar um encaixe ou por onde começar, Bruno? A dica é, o estágio, como ele recebe uma bolsa auxílio, não é um salário, não se atentar muito pela remuneração, e sim pela oportunidade de qualificação. Geralmente na área que está atuando. Geralmente. O estágio sempre... Porque também senão não vale, né? Ele precisa fazer o estágio na área relativa a qual ele está estudando. Senão não vale como conta a hora de estágio. Né? Exatamente. Muito bem, tem algumas perguntas aqui que estão chegando para o Bruno. Muito obrigado, boa tarde, Bruno. Comecei a cursar engenharia este ano e gostaria de saber qual é o momento ideal para procurar um estágio. Felipe do Jardim Zulmira. É uma boa pergunta, porque estágio a partir do primeiro ano é um pouco mais complicado, né? As empresas geralmente não pegam. Depende muito, porque tem alguns cursos específicos que não assina, né? A faculdade não assina o estágio no primeiro semestre, mas a maioria sim assina. Então, quanto antes a pessoa poder fazer o cadastro e buscar o estágio é melhor, até porque engenharia chega no final do curso, se ele não tiver feito o estágio, fica difícil até para colar grau. Faço estágio há 2 anos, a empresa ainda pode renovar o meu contrato, Bruno? Existe algum tempo limite? Rafael de Mairico, obrigado, viu, Rafael, pela pergunta. Existe sim um tempo, o estágio ele pode ser feito no máximo por 24 meses, esse é o tempo, então, um ano na mais mesma 2. empresa. Desculpa, 1 ano mais 1 ano de renovação, deu 2, tem que terminar. Isso, exatamente. A última pergunta rapidinho, tem uma entrevista para estágio na semana que vem. O que devo fazer para me destacar dos demais candidatos? Pedro Henrique de Porto Feliz. Obrigado, Pedro. Ainda que seja uma entrevista de estágio, Pedro, você precisa se preparar assim como uma entrevista para uma vaga efetiva. Mostrar os seus pontos fortes, o seu diferencial. Ainda que você não tenha uma experiência profissional anterior,
talvez os seus trabalhos voluntários, talvez não, os seus trabalhos voluntários já feito para com a sociedade vai te ajudar, é um ponto que vai ajudar na sua entrevista. Tá certo. Obrigado, viu, Bruno, pela presença. Coloca o contato do Bruno Santana, que conversou com a gente no quadro Talentos e Carreiras de hoje. Tá bom, Bruno? Muito obrigado, uma ótima tarde, Barazal. Sucesso aí para quem busca um estágio. Opa, isso aí. Você volta aqui em outra oportunidade, tá? Muito obrigado. É sempre bem-vindo, Bruno Santana, no quadro Talentos e Carreiras de hoje.